Sabe quando um jogo realmente marca uma comunidade, mas acaba sendo deixado de lado? Foi exatamente isso que aconteceu com Dead by Daylight Mobile. Um jogo que tinha tudo para crescer, se tornar referência no gênero de terror multiplayer dos celulares, mas acabou sendo esquecido. Não pelos fãs, mas pelos seus próprios desenvolvedores. Hoje iremos falar sobre o porquê Dead by Daylight deveria voltar, ao menos o que deu errado no caminho. E talvez o principal problema foi a falta de dedicação da empresa em manter os servidores. Enquanto a versão de PC e console recebiam atualizações constantes, eventos exclusivos, killers novos e otimizações de desempenho, a versão mobile simplesmente ficava para trás. Os servidores eram estáveis, com quedas frequentes, desconexões aleatórias e tempos de esperas absurdos. Era frustrante ver jogadores tentando entrar em partidas e sendo expulsos antes mesmo de começar. Parecia que a empresa simplesmente não tinha vontade de manter a comunidade mobile ativa, como se o jogo fosse apenas uma versão secundária, um teste, e não algo que merecia respeito. E o mais irônico é que a base de jogadores mobile era gigante. Muita gente que não tinha um PC game ou console via no DB ter uma oportunidade de viver a mesma experiência no celular, como eu, por exemplo. Mas sem esses servidores estáveis, não dava nem para aproveitar o jogo. Outro ponto crítico foram os preços abusivos. Eventos especiais que deveriam ser uma forma divertida de engajar a comunidade acabavam afastando os jogadores por causa do custo altíssimo de itens, personagens e passes, quase um pay to win. Enquanto outros jogos mobiles ofereciam recompensas equilibradas ou até skin grátis por meio de missões, o Dead by Daylight Mobile parecia cobrar por absolutamente tudo, isso se já não fosse o caso. Era uma economia totalmente desbalanceada, skins que custavam o equivalente a jogos inteiros, pacotes inacessíveis e uma clara impressão de que o foco não era a diversão, mas o lucro. E isso é algo que pesa muito no público mobile, porque diferente do público de computador, que muitas vezes está acostumado a gastar com jogos premium, o público de celular é mais sensível a preços e tende a valorizar recompensas conquistadas jogando, gratuitamente. A empresa não entendeu isso. O tiro final, claro, foram os bugs. Quem jogou sabe disso. Erros de conexão, personagens travando pelo mapa, animações quebradas, hitbox desajustadas e até partidas que não terminavam. Com o passar do tempo, os jogadores foram perdendo a paciência e sem manutenção adequada, sem atualizações rápidas para corrigir esses problemas, o jogo foi se enchendo de falhas que destruíram sua experiência. A comunidade até tentava ser paciente, relatando os bugs, fazia vídeos, mandava um feedback, mas raramente havia um retorno. Parecia até que a empresa simplesmente não ouvia os seus próprios jogadores. Bom, nem tudo se perdeu completamente. Se a empresa quisesse, ela poderia retornar o jogo para a plataforma mobile. E algumas ideias, por exemplo, são reestruturar os servidores, garantindo uma estabilidade e tempo de resposta rápida. Ouvir mais a sua comunidade, abrindo canais de feedback reais e aplicar melhorias baseadas no que os jogadores relatam. Reduzindo os preços e criar um sistema de progressão mais justo que recompensasse o esforço dentro do jogo. Isso iria ajudar muito, iria criar uma dinâmica legal. Realizar eventos temáticos criativos, igual no console ou no computador, por exemplo, com recompensas acessíveis, missões diárias e colaboração com outros jogos ou franquias, coisa que no mobile raramente acontecia. Enquanto versões de console havia Chuck, no mobile simplesmente não existia. Essas atualizações eram super raras e quando chegavam eram cheias de bugs. E falando em bugs, corrigir os bugs de base, priorizando a jogabilidade fluida e o desempenho de diferentes aparelhos, até porque era uma desvantagem muito injusta. O mais importante, claro, mostrar que se importa com o público mobile, porque o potencial tinha, só faltou vontade. A volta do Dead by Daylight Mobile não seria um relançamento, seria uma segunda chance para fazer dar certo. Sinceramente, dá pra sentir que o jogo foi abandonado. As atualizações começaram a ficar cada vez mais espaçadas, a comunidade com os jogadores sumiu e a falta de suporte virou quase uma rotina. Não houve despedida decente, nenhuma explicação clara sobre o fim dos servidores. Foi como se a empresa simplesmente tivesse desistido e deixado os fãs sem uma resposta, o que ainda é pior do que um erro técnico ou uma falha de gestão. Essa sensação de abandono é o que mais dói na comunidade, porque o amor pelo jogo, ela ainda existe. Os fãs continuam falando, criando arte, fazendo vídeos e pedindo a volta do Dead by Daylight Mobile. Se você entrar na página do Instagram, verá diversas respostas e comentários sobre a volta do jogo, mas nenhuma vindo da empresa. Sem o compromisso da empresa, tudo isso parece cair em ouvidos surdos. É uma guerra sem fim dos jogadores que lutam por uma volta de um jogo que claramente não volta mais.
Dead by Daylight Mobile foi mais do que um jogo, foi um espaço onde pessoas do mundo todo se conectaram, se assustaram juntas, riram, criaram estratégias e viraram momentos únicos. Eu, por exemplo, joguei com o meu YouTube favorito de Dead by Daylight Mobile, que foi o Mr. Deep. Eu fiquei bastante feliz e nem acreditei que isso aconteceu, e foi uma experiência que eu realmente gostei bastante. E, sinceramente, ver esse potencial ser jogado fora por falta de vontade, má gestão e descuido por conta de lucros é realmente triste. Se a empresa ouvisse a comunidade, admitisse seus erros e estivesse disposta a reconstruir do zero, haveria mais uma esperança de um retorno, coisa que nós sabemos que não irá acontecer. Porque o Dead by Daylight ele não morreu por falta de jogadores, e sim por falta de atenção. E eu acho que é por isso que ele deveria sim voltar. E eu acho que é por isso que ele foi sim abandonado.